Fala, galerinha! Tudo bem? Tia Natália aqui de volta para o nosso último vídeo da semana, pra gente encerrar aí a nossa unidade 2, que se trata da luz dos ambientes, certinho? Falamos aí no vídeo passado um pouco sobre a saúde da nossa visão, em especial, e agora nós vamos passar aí para a próxima página, página 37, e vamos dar exemplos de como a gente consegue observar os objetos que estão ao nosso redor, certinho? Então, peguem aí a apostila de vocês, página 37, e vamos dar sequência, certinho? Então, o primeiro tópico aí dessa página, observando os objetos. Então, vamos iniciar a leitura. Alguns aparelhos e equipamentos são utilizados para que possamos observar objetos pequenos ou distantes e também para corrigir defeitos na visão. Então, com o passar do tempo, né, com as coisas evoluindo, os seres humanos foram inventando coisas que ajudam, né, a melhorar a nossa visão. Seja para a gente enxergar coisas muito pequenas, seja para a gente enxergar coisas que estão muito longe da gente, seja para a gente corrigir a nossa visão, não é verdade? Para a gente enxergar melhor e várias outras coisas, certinho? Então, vamos observar os exemplos que a apostila está trazendo para a gente. Então, olha só. O primeiro exemplo aí é o microscópio. O microscópio, pessoal, é um instrumento utilizado para ampliar a imagem de estruturas pequenas, dificilmente visíveis ou invisíveis a olho nu, como as que formam a pele ou sangue, por exemplo. Então, o microscópio é muito utilizado no ramo da ciência, principalmente nas áreas biológicas, que a gente utiliza para enxergar coisas que são muito pequenininhas e que a olho nu, como a gente fala, né, sem nenhum tipo de equipamento, seria impossível a gente enxergar, beleza? Temos também a lupa. A lupa é um instrumento capaz de ampliar a imagem de objetos que estão próximos. Então, a lupa é como se fosse um microscópio, só que portátil, né, e que não tem tanta capacidade de aumento assim como o microscópio. Mas a lupa a gente utiliza bastante, né, por exemplo, para enxergar pequenos insetos, enxergar como que é formado os vegetais e tudo mais. Então, a lupa é um instrumento aí como se fosse um microscópio, só que mais portátil e com uma capacidade de aumento um pouco inferior, tá bom? Temos também o telescópio. O telescópio é um instrumento utilizado para observar objetos que estão a distâncias muito grandes. Pode ser utilizado para observar a Lua e as estrelas, por exemplo. Então, o telescópio é um objeto, é um equipamento utilizado muito no ramo da ciência relacionada à astronomia, não é verdade? Para enxergar a Lua, as estrelas e, dependendo do tipo de telescópio, é possível a gente enxergar até outros planetas. Já o binóculo é um instrumento utilizado para observar objetos que estão distantes, facilitando assim a visualização deles. Então, o binóculo é também como se fosse um telescópio, só que de menor tamanho, utilizado aí muito para a gente observar coisas que estão distantes, né? Mas não tão distantes assim como a Lua e as estrelas, bom? E por último, a tia Natália deixou aqui por último, os óculos, tá? Porque os óculos, pessoal, é um instrumento que nós utilizamos que facilita muito o dia a dia das pessoas que possuem alguma dificuldade de enxergar as coisas, tá? Então, eu vou dar um depoimento pessoal meu e eu acho que quem usa óculos, quem tem algum problema de visão, que esteja assistindo esse vídeo, também compartilhe da mesma história que a tia Natália. Gente, sem meus óculos, eu não sou nada, tá? Eu acostumei a usar o óculos até pra coisas que eu não utilizava. Por exemplo, no começo, eu utilizava mais o óculos para ver coisas distantes,
que é o meu problema, que é a miopia. Só que agora, até para mexer no celular, para ler, que são coisas que estão mais perto de mim, eu tenho que estar com óculos também, senão eu não consigo, tá bom? Então, olha só, os óculos são objetos utilizados para corrigir problemas de visão, como a miopia, astigmatismo e hipermetropia. Então, os óculos, eles são fabricados de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, por isso que se você estiver com alguma dificuldade de enxergar, antes de tudo, tem que consultar o oftalmologista para que ele possa fazer os exames e ver qual é o seu problema e qual o tipo de óculos que é adequado para a sua deficiência, certinho? Então, olha só. Deficiência visual. A deficiência visual caracteriza-se pela limitação ou perda das funções básicas do olho e do sistema visual. As pessoas que não têm o sentido da visão costumam se orientar utilizando por outros sentidos, podendo assim realizar várias atividades. Olha só, pessoal, deficiência visual não quer dizer que a pessoa não possa mais ter uma vida normal, fazer as atividades que outras pessoas conseguem fazer. Então, deficiência visual é apenas uma limitação que não impede as pessoas de desenvolverem as atividades. Então, a tia Natália tem um tipo de deficiência visual, né, que é a miopia. Só que existem pessoas que não têm nem 1% de visão, ou seja, elas não enxergam nada, né, o que os torna cegos, não é verdade? Alguém aí conhece alguma pessoa que seja cega? Tia Natália conhece. E essa pessoa que a tia Natália conhece é uma pessoa super inteligente. Possui 2 faculdades, possui 2 graduações, trabalha, tem a sua independência e isso não impede que ela tenha uma vida normal. Só que a gente sabe que algumas coisas ela precisa de ajuda, mas isso não impede dela ter uma vida normal, tá bom? Então, olha só, passando para a próxima página. Algumas pessoas deficientes visuais contam com a ajuda dos cães guias, né, para se locomoverem. Observe a imagem a seguir. Então, olha só essa imagem. Mulher caminhando acompanhada de um cão guia. Então, um cão guia é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para pessoas que possuem deficiência visual, para facilitar a locomoção dessas pessoas. Então, a gente utiliza os cachorros, na verdade, cachorros que são treinados previamente, para poder auxiliar essas pessoas que não têm nenhum tipo de visão, né, ou seja, não conseguem enxergar nada, absolutamente nada, para poder ajudar na locomoção. Por exemplo, às vezes ela quer ir ao mercado, quer ir andar na rua, né, ir à farmácia. Então, esse cão guia aí ajuda bastante na locomoção dessas pessoas. Temos também, pessoal, o sistema Braille, tá? Olha só. O sistema Braille foi criado pelo jovem francês Louis Braille, nascido em 4 de janeiro, Dia Mundial do Braille de 1809. Esse sistema é um código universal que permite às pessoas com deficiência visual se beneficiarem da escrita e da leitura, porque proporciona o acesso ao conhecimento e favorece a inclusão na sociedade e o pleno exercício da cidadania. Então, o Braille é uma forma de escrita utilizada pelos deficientes visuais, né? Para ajudar essas pessoas ao quê? A ter uma vida normal, como as outras pessoas. Então, existem textos, contos, fábulas, livros escritos em Braille, para que essas pessoas que não possuem a visão também consigam ler e também consigam escrever, tá bom? Então, olha só. No sistema Braille, os símbolos em alto relevo representam a letra do alfabeto, os números e os sinais de pontuação e de acentuação, que podem ser perfeitamente percebidos pela ponta dos dedos. Então, o sistema em Braille é em alto relevo para que as pessoas que tenham deficiência, elas possam sentir as letras, os números, os acentos e tudo mais que a gente conhece que compõe a nossa língua, que compõe a nossa escrita, na verdade, que eles possam também se inteirar e compreender, tá bom?
Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema Braille, traduzido em 1850, pelo jovem cego José Álvares de Azevedo, nascido em 8 de abril, Dia Nacional do Braille, de 1934. Então, olha só que interessante. Um jogo rápido aí pra gente fazer. Vá até o material de apoio, conheça e exercite e recorte o alfabeto, as pontuações e a numeração escrita em Braille. Em seguida, tente decifrar a frase que está escrita em Braille. Escreva no espaço abaixo a mensagem encontrada. Então, olha só. Então, a tia Natália vai deixar vocês praticarem aí em casa. Tá lá no material de apoio, certinho? E no Tira Dúvidas, a tia Natália revela qual que é a frase para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa unidade. A tia Natália adorou. É um assunto muito importante que leva a gente a compreender como que funciona o sentido da visão do nosso corpo e ajuda também a gente a entender um pouco melhor como que essa função que nós temos, esse sentido que nós temos aqui no nosso corpo, né, no nosso corpo humano, ajuda a gente a desenvolver as atividades do dia a dia. Tá bom, pessoal? Um beijo, façam as atividades que a tia Natália irá passar e amanhã eu estarei disponível no Tira Dúvidas para tirar as dúvidas de vocês e para a gente fazer aí a correção das atividades. Espero todos vocês amanhã. Um beijo novamente, abraços virtuais e até mais!